face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separa, não separa mais, não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor. Obrigado, Jesus. Grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós, Jesus, aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos E para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recompensa
mais distante lá, a tua mão está lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Eu sempre posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está Lá, nesse firmamento, em todos os momentos lá, tua mão está. Lá, o coração que chora, o abraço que consola lá, tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali tua mão está, ali tua mão está. E sempre eu posso ver mais além do meu olhar. Ali tua mão está, ali tua mão está. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que és.
muita saudade de vocês, saudade de abraçar, saudade de ouvir a voz de vocês, saudade de estarmos juntos, mas em nome de Jesus, em breve nós estaremos novamente. Muitas coisas ruins acontecendo, mas diante de tudo isso, o que vai importar verdadeiramente na nossa vida não é os acontecimentos, e sim as atitudes que tomamos diante deles, principalmente nas adversidades. Abacuque, no momento de extrema adversidade do povo de Deus, falou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falte o produto das oliveiras, e os campos não produzam mantimento, ainda que não haja ovelhas nos campos e nem gados nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e o louvarei. O Senhor Deus é a minha força. Que alento, meus irmãos, saber que servimos a esse Deus. Por isso devemos focar e descansar nele, aproveitando para fortalecermos a nossa fé e a nossa família, extraindo as coisas boas em qualquer circunstância. Aliás, Deus, família e lar nunca foram tão falados, e o lar com uma nova conotação de abrigo, e que o nosso lar ele seja esse abrigo abençoado, direcionado e protegido por Deus. E o que estamos fazendo neste momento de isolamento e de extrema incerteza? Meus irmãos, Deus tem proporcionado momentos abençoadores para mim e para a minha família, e eu creio que para a sua família também, nos reunindo para as mais diversas situações, como, por exemplo, leitura e reflexão da Palavra de Deus. Tem sido uma bênção. Atividade física funcional com a família. Nós estamos nos reunindo para assistir filmes e séries em família, regados a pipoca, pizza, às vezes hambúrguer, ou guloseimas deliciosas, feita pela Brancona e pela Beatriz, a minha filha. Temos nos reunido para sorrir e também para chorar com as notícias tristes que temos recebido dos nossos irmãos na fé, dos nossos amigos de trabalho. Mas o Deus que nós servimos nos dá esperança de dias melhores. Salmos 35 fala: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Aproveitem, meus irmãos, para reunir a família e fortalecer esse laço. Muito obrigado, que Deus abençoe e nos dê uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer, e pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém, e me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, me faz
faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Boa noite, igreja. Eu queria compartilhar algumas coisas com você que eu tenho pensado nesses últimos dias, né? Em questão da situação que nós estamos vivendo hoje em dia com a pandemia da coronavírus, né? E eu fiquei refletindo, se a gente tivesse em mão a cura para a coronavírus, o que a gente ia fazer? E com certeza você não ia ficar em casa segurando essa cura para você, né? Caso que você pegasse essa doença. Com certeza você ia compartilhar isso com todo mundo, indo para os hospitais, né? Para dar para as pessoas que estão morrendo por causa dessa coronavírus. E também você não ia ficar com isso só para o nosso estado aqui do Pará, mas você ia espalhar isso para o país inteiro. E não somente para o Brasil, mas também para o mundo inteiro, porque isso é uma coisa que está afetando todos os países do mundo. E depois eu fiquei refletindo, mas sabe de alguma coisa? A gente tem uma coisa que é maior e melhor do que a cura para o coronavírus, né? Que é a solução do nosso maior problema, que é o pecado. E eu fiquei refletindo, por que será que a gente não compartilhe essa notícia melhor que nós temos, né? Sobre a vinda de Jesus Cristo e como Ele morreu na cruz para pagar os preços dos nossos pecados? Por que a gente não compartilhar isso, né, com as pessoas com quem a gente conhece, né? Isso é um absurdo. Se você tivesse essa cura para o coronavírus, se você ficasse com isso em casa. Então, por que muitas vezes a gente faça isso como a melhor notícia do mundo? Aí eu estava lendo alguns versículos, né, que você pode achar na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, que fala assim: Ele punirá os que não conhecem a Deus
e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esses versículos são bem pesados, né? Que falam sobre a realidade do destino daquelas pessoas que estão sem Cristo, aquelas pessoas que continuam rejeitando o Evangelho de Jesus Cristo. E eu fiquei pensando, será que às vezes a gente realmente não acredita que isso é o destino para aquelas pessoas? E é por causa disso que a gente não compartilha essa notícia melhor e maior que nós temos. Uma vez, muitos anos atrás, eu estava conversando com meu irmão, né, sobre essa coisa de evangelização e de compartilhar o Evangelho com as pessoas. E ele falou comigo, né, que ele tinha colocado uma frase ao lado da cama dele. E essa frase falava assim: as pessoas sem Cristo estão andando para o inferno. As pessoas sem Cristo estão andando para o inferno. Então, cada vez que ele levantava da cama, ele via essa frase. E isso, né, para deixar ele lembrar, né, que ele tinha a notícia melhor, que ele precisava compartilhar isso com as outras pessoas. Né? A gente não tem somente essa má notícia, mas temos a boa notícia, como fala em João 3,16. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu queria desafiar vocês, né, durante essa semana, para refletir e meditar nesses versículos, de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, e também João 3,16. E refletindo sobre esses versículos, pensar, né, se você realmente acredita o que esses versículos falam, como isso vai mudar a maneira que você vive sua vida hoje em dia. Como vai mudar a maneira que você gasta seu dinheiro? Como vai mudar a maneira que você usa seu tempo? Como vai mudar a maneira em que você ora? Como vai mudar a maneira em que você conversa com as pessoas? E por que você não compartilha, né, com as outras pessoas da igreja o que Deus está falando com seu coração sobre esse assunto? Então, vamos orar. Pai, muito obrigada que nós temos as boas notícias de Jesus Cristo, que Ele veio aqui, né, para acabar, né, com o pecado e para nos salvar. Obrigada porque Ele morreu na cruz para nós. Não obrigada porque nós que temos Cristo temos essa esperança que a gente vai viver para sempre com Cristo. Mas Pai, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão morrendo hoje em dia sem Cristo. Então, por favor, Senhor, nos dá a coragem de realmente compartilhar Tua palavra com essas pessoas. Nos perdoe para as vezes em que a gente fica segurando essa notícia e sem querer compartilhar. E é isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, fique ligado, porque durante essas próximas semanas a gente vai falando um pouco mais, né, sobre esse assunto e como é que a gente pode aproveitar nosso tempo agora para compartilhar essa boa notícia que nós temos. Então, valeu. Tchau, tchau. Vamos orar, igreja. Ó Deus, é a tua igreja reunida, a tua verdadeira igreja que se reúne nas suas casas para te buscar, para aprender de ti, para juntos adorar aquele que é vivo e verdadeiro, aquele que está sempre presente. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos receber de ti os milagres que o Senhor já preparou para nós, porque tu és maravilhoso. Nós estamos aqui para receber os teus conselhos, porque tu és Deus conselheiro. Ó Deus, nós te agradecemos. Nós também queremos receber forças por tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje. Nós precisamos da tua força, porque tu és Deus forte. Oh, aleluia, Senhor. Nós te louvamos, porque nós também podemos receber, Senhor, de ti, no tempo certo, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, através de tudo que está acontecendo no teu tempo,
Tu vais nos dizer, Tu vais nos dar as respostas daqueles que nós estamos precisando. Senhor, nós queremos respostas logo porque nós temos o tempo limitado. Mas Tu és o dono do tempo, porque Tu és o Pai da eternidade. E é por isso que nós estamos clamando a Ti, porque sabemos que o Teu tempo é perfeito. Nós não temos nada nas mãos para poder nos agarrar a Ti, Senhor. E sabendo que Tu estás pronto para nos dar aquilo que nós precisamos. Ó Deus, nós também queremos receber a paz que excede todo entendimento. Em meio a toda essa turbulência que está acontecendo, nós recebemos a paz, porque Tu és o príncipe da paz. Oh, aleluia, nós Te louvamos porque Tu estás presente, Senhor. Tu és Deus presente, Tu és o nosso Emanuel. Nós queremos orar por cada família da Tua igreja, cada família que forma a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus que se reúne agora para ouvir de Ti, Senhor, para aprender de Ti, para buscar a Tua face. Nós queremos pedir por cada família. Nós queremos pedir em especial aquelas famílias que estão sofrendo por perder pessoas tão queridas, tão amadas. Ó Deus, como Tu és soberano. Nós não podemos estar lá com a família da Emanuele, com a família do Davidson, com a família da Marciene, mas Tu estás, porque Tu és o Emanuel, Tu és Deus conosco. Ó Senhor, abraça essas famílias que precisam de consolo. Nós não podemos consolá-las, mas Tu podes, porque Tu és o Consolador que veio para nos dar aquilo que nós precisamos, todo o consolo. E toda a Tua igreja, Senhor, seja o lugar onde estão, nas suas casas, nos seus ambientes de descanso, Deus, que estão ouvindo, que estão participando, que estão Te buscando, vai com o Teu braço forte, abraçando cada um dos Teus filhos, que se colocam diante de Ti para aprender de Ti. Nós Te louvamos, porque mesmo em meio a tanta turbulência, a Tua igreja não deixou de Te buscar. Nós queremos Te agradecer. Ó Senhor, a cada um que participa, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja ungindo, para que o Teu nome seja grandemente honrado, porque quando passar tudo isso, nós vamos poder glorificar o Teu nome, porque o Senhor já está pronto para nos dar a bênção que nós precisamos. O Senhor só está nos preparando para receber esta bênção, porque a bênção já está preparada. E nós queremos Te agradecer, porque no Teu tempo ela vai chegar. Obrigada pela Tua igreja, que mesmo não podendo se encontrar naquele lugar, no templo onde nós nos reunimos, nós podemos nos encontrar diante de Ti, diante do Teu trono de graça, para receber de Ti aquilo que o Senhor preparou para nós. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos que estão clamando por Ti. Nós Te agradecemos desde já, porque nós já esperamos a resposta, porque o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Quero convidar você, juntamente com a sua família, parentes, as pessoas que estão assistindo esse vídeo com você aí na sua casa, onde você estiver. Vamos juntos refletir na mensagem da Palavra de Deus em Romanos, capítulo 5. Vamos ler primeiro os versículos 20 e 21. Desde já, quero dizer que nós estamos dentro de um plano de ministrações e estamos encerrando este mês falando sobre o pecado e o Evangelho. E para a mensagem de hoje, trago como título A Transbordante Graça de Deus. Vamos trabalhar dos versículos 15 até o versículo 21, mas nesse primeiro momento vamos ler apenas os versículos 20 e 21, capítulo de número 5, Carta de Paulo aos Romanos. E diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois bem, meu irmão, perceba que aqui ele já ressalta no início desse texto, no versículo 20, aumentou muito mais ainda a graça em relação ao pecado. Paulo ele vem falando desde o começo da carta aos Romanos
sobre o pecado que atinge a todos os homens, judeu, gentil, e atinge da mesma forma, afetando a sua natureza e todo ser, afetando o intelecto, vontades, emoções. O ser humano por completo foi atingido na sua natureza e possui uma natureza agora corrompida, desde lá do Éden, quando Adão, o primeiro homem, desobedeceu a Deus. Por herança, todos os homens agora herdaram uma natureza corrompida. E esta natureza o impele a fazer aquilo que é mal. Observe bem que a Bíblia ela traz na sua narrativa, no modo mais amplo, em todos os seus textos, em todos os seus 66 livros, um problema central. Qual é esse problema? Esse problema central é o pecado. Ao mesmo tempo, ela fala das consequências do pecado e nos leva a pensar. Você entende que você é um pecador? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nas consequências do pecado na sua vida? Pois bem, para reconhecer a graça de Deus, primeiro nós precisamos ter consciência do que a graça de Deus faz com os pecadores quando estes se arrependem e estão agora em uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso eu vou usar aqui o mesmo método expositivo de Paulo, convidando você a compreender um pouco mais esse estado difícil do homem caído, do homem corrompido, para só então depois, fazendo uma contraposição, uma comparação, nós vamos então compreender, como já nesses versículos mostram, que a graça é superior ao pecado e aos seus efeitos. Vamos juntos então? Seguindo aqui no texto, nós temos o seguinte. Agora retornando para o versículo 15, vamos explorar e perceber esse método, essa didática de Paulo de comparar. Perceba que ele compara aqui, primeiro há uma sentença, no versículo 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Mais uma vez aqui ele reforça que o dom gratuito aqui, a salvação em Cristo, não é como a ofensa representada por Adão. E ele vem de uma fala aí sequencial comparando, e vai seguindo, comparando Adão com Cristo. O que Adão fez, as consequências, o que Cristo fez e as consequências. E ele segue explicando por que o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então perceba que ele fala que se por um lado aumentou o pecado, ele vai dizer que muito mais a graça de Deus. Muitos morreram, muito mais a graça de Deus, pelo dom, foi abundante sobre muitos. Aqui nós temos uma comparação inicial, estabelecendo em primeiro lugar diferenças. Segue o texto, versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para justificação. Se por um lado a ofensa de um único homem corrompeu a natureza de vários, e esses vários, cada um deles cometeu o seu próprio pecado, e a Bíblia nos informa que nós seremos condenados, ou melhor, julgados e condenados, aqueles que terão esse destino, será conforme as suas próprias obras, não conforme as obras de Adão. Alguém pode dizer, mas o que eu tenho a ver com Adão lá no Éden? Deus vai me condenar pelo pecado de Adão? Não, a condenação de cada um será pelas suas próprias obras, mas herdamos de Adão a natureza corrompida, essa tendência para o mal. Todo homem já nasce com ela. E os efeitos do pecado de Adão também nos atingem. A terra foi atingida.
O homem foi atingido. Daí começou a corromper o seu corpo e entrou a morte. A morte, muito falada, muito agora percebida nesse tempo de calamidade mundial, de pandemia. Quantos estão morrendo, perdendo familiares, pessoas próximas? Cada dia mais isso se torna uma realidade triste na vida de pessoas próximas de nós. E isso veio de onde? Lá do Éden. A consequência, todos os homens morrem, independente do seu caráter, independente da sua condição social, todos estão sujeitos à morte como resultado de Adão, mas todos serão julgados conforme as suas obras. Então nós temos aqui que a graça de Deus, ela deriva de muitas ofensas para a justificação. Ela cobre muitas ofensas. Ela é capaz de libertar e salvar muitos ofensores e trazê-los como justos diante de Deus, não mais como alguém que é ofensor de Deus. Versículo 17, mais uma diferença. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais, perceba mais uma vez, Paulo tentando mostrar a graça como sendo superior. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, a saber, Jesus Cristo. Se Adão colocou toda a humanidade como nosso representante nesta condição, do mesmo modo, para que Deus não seja chamado de injusto, um só homem trará a salvação, trouxe a salvação a todos, e este é Jesus Cristo. Agora temos comparações estabelecendo as semelhanças. Perceba aqui a expressão, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos, a justificação que dá a vida. Versículo 19, mais uma vez, explicando semelhanças, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Perceba o paralelo. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E aqui pelas cores você percebe aqui a comparação. Uma ofensa, um só ato de justiça, juízo sobre todos, graça sobre todos, condenação, justificação que dá vida, desobediência de um só, obediência de um só. Muitos se tornaram pecadores, muitos se tornarão justos. Para que fique ainda mais claro, veja comigo este quadro. Em primeiro lugar, a diferença dos primeiros versículos. Ofensa do lado de Adão e o dom gratuito, a salvação em Cristo. Por quê, meus irmãos? Adão é um homem que pecou, assim como vários homens pecaram. Mas e Jesus? Jesus foi o agente especial da graça de Deus para que ela pudesse ser derramada sobre toda a humanidade. Adão foi um homem que pecou, o primeiro, e trouxe grandes consequências. Mas muitos outros homens pecam também. Porém, a graça de Deus e a salvação somente por meio de Cristo Jesus. Aqui começamos a entender a superioridade de Cristo. Enquanto a graça em Cristo ultrapassa o pecado de Adão, segundo John Stott, em quantidade, em qualidade, Martin Lloyd Jones nos lembra que a graça de Jesus nada mais é do que generosidade em grau superior, superlativo, em grau máximo, extraordinário. Continuando, morte passou a reinar sobre todos os homens. Em Cristo, libertou da morte e fez reinar em vida. Adão, vivos sendo mortos. Cristo, mortos recebendo vida. Semelhanças. Uma ofensa trouxe juízo e condenação em Adão. Um ato de justiça trouxe a graça e a justificação em Cristo.
Desobediência de um só, Adão, tornou muitos pecadores. A obediência de um só tornou muitos justos. E agora nós temos uma sentença no versículo 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Talvez você pode pensar comigo, a lei não veio para que o homem fosse melhor, mais obediente? O que Paulo quer dizer com a lei fazendo avultar o pecado, ou aumentar o pecado, ou avolumar o pecado, dependendo da tradução? O próprio Paulo responde, capítulo 3, versículo 20, a parte B, que a lei dá conhecimento do pecado. A lei dá pleno conhecimento do pecado. A partir da lei, o homem compreende melhor qual é o padrão moral do caráter de Deus e os seus erros se tornam ainda mais claros, ainda mais conscientes. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Quando o homem pratica essas coisas, tendo conhecimento da lei, o seu pecado, o seu erro se torna ainda maior. Porque ele tem com clareza qual é a vontade de Deus, e ainda assim ele não consegue obedecer. E aí ele se torna uma transgressão ainda maior. Então a lei, na verdade, ela expõe o homem à sua fraqueza. Não há um homem sequer que consiga cumprir toda a lei. Nunca houve, nunca haverá, a não ser um que foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fora isso, a lei evidencia ainda mais o quanto nós somos pecadores, o quanto somos transgressores diante de Deus. Mas vamos seguir aqui no texto. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Você consegue imaginar, dentro dessa lei, quais dessas leis você não consegue cumprir? Se você agora estivesse diante de Deus, o Senhor chamou você e vai abrir ali os livros, as suas obras serão expostas, e Jesus exporá tudo aquilo que você fez, vai colocar a público, vai colocar diante dele aquilo que você fez. Então, me diga uma coisa, você seria absolvido? Um único pecado já seria o suficiente para lhe condenar. Você entende que você seria absolvido pela sua justiça própria? Seria capaz disso? Quero trazer aqui alguns versículos que nos ajudam a pensar sobre o quão mau é o homem. Pessoas se espantam e se assombram com escândalos de corrupção, escândalos mais diversos, escândalos até mesmo entre religiosos, entre líderes, entre pessoas que alguns depositaram esperança. Mas eu quero ler com vocês esses versículos e nós vamos parar para pensar o quanto o pecado afetou a humanidade, o quão caído é o homem por causa dos seus pecados. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, traz um retrato da nossa realidade contemporânea também. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Afaste-se destes também. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, corrompida, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Será que não é evidente o pecado da humanidade, este problema tão grave que atinge a todos os homens? Muitos estão focados agora, nesse momento, na saúde. Porém, a Bíblia fala de outros problemas e de um problema muito mais sério que se chama pecado.
se não tivermos consciência do quão mergulhado o homem está no pecado, o quanto ele afetou a humanidade, o quanto isso é ofensivo a Deus, o quanto o homem não é capaz de alcançar o padrão moral de Deus, que é elevadíssimo. Nenhum homem será salvo pela lei, pelas suas próprias obras. Somente a graça de Deus é capaz de salvar o homem por meio da fé em Cristo Jesus. Então eu quero apresentar um outro texto para você pensar um pouco mais comigo sobre a gravidade do pecado. Seguindo aqui em Gálatas 5,19 em diante. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A condenação eterna aguarda aqueles que praticam todas essas coisas. Qual é o fim do homem? Qual é agora o seu destino final? Qual é agora o final desta história? Onde este homem pecador pode chegar sozinho? Em lugar nenhum. Versículo 20, nós temos uma sentença: a lei veio para que aumentasse a ofensa, para que avultasse ou avolumasse. A lei expõe o quanto o homem é pecador. Mas, como sempre Paulo no seu sermão, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Em outra tradução, diz: onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Ou onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Imagine você, dois recipientes. Enquanto num deles o pecado, ele foi enchendo, foi aumentando, foi sendo acrescentado ali o pecado dos homens. No outro, não imagine esse recipiente da graça cheio, mas imagine agora um recipiente transbordando com o seu líquido. É da mesma forma nós entendemos que a graça, ela é superior ao pecado com as suas consequências. A graça é como se ela superasse de tal modo que nos lembra 1 Coríntios 15, 54, quando Paulo disse: tragada foi a morte na vitória. A morte foi engolida pela vitória. Do mesmo modo, a graça, ela ultrapassa, ela é aquela que é bem maior do que a morte, do que todas as consequências relacionadas ao pecado. E vamos ver um pouco disso. Versículo 21, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, o pecado dominou no homem de maneira que o conduzia para a morte. O homem escravo do pecado é dominado e levado à morte. Não só a morte física, mas a morte também eterna. Assim também, comparando mais uma vez, a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. John Bunyan chamou sua autobiografia de graça abundante para o maior dos pecadores. Você entende que você é um homem justo, uma mulher justa, que não tem nenhuma falha diante de Deus? Você entende que hoje no tribunal de Deus você seria absolvido se fosse medido somente a sua justiça própria? Você entende que aconteceria isso de fato? John Bunyan entendeu que ele era um grande pecador. E que, ao mesmo tempo, mesmo sendo considerado um grande pecador, ele entendia que a maravilhosa graça de Deus o havia alcançado. Graça abundante para o maior dos pecadores. Jesus derramou de uma maneira generosa, de maneira abundante, de maneira que tudo aquilo que o pecado faz, a graça não apenas desfaz, não apenas compensa, não apenas equilibra os efeitos do pecado. Deus restaura os efeitos do pecado com a graça e ao mesmo tempo eleva o homem para um outro nível espiritual. Isso vai acontecer
quando seremos glorificados? Nosso corpo, que é corruptível, receberemos um corpo glorioso, incorruptível em glória. O homem não retornará à condição de Adão. Adão poderia pecar ou não pecar no Éden, mas como explorou muito bem Agostinho, o homem, após a sua glorificação, não poderá não pecar. A sua natureza será totalmente restaurada de maneira que nós não mais seremos ofensores de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que Jesus fez por nós não foi como dar um remédio para alguém que estivesse enfermo. Imagine alguém doente, você dá um remédio para febre, um remédio para dor de cabeça, um remédio para algum outro problema. Agora imagine Jesus, o que ele fez conosco? Não foi apenas isso. Imagine um morto ressuscitando e agora para uma nova vida gloriosa com Cristo. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. A condição do homem pecador é comparada com alguém que está morto. É comparada com alguém que não pode reagir e não pode fazer nada por si mesmo. É preciso que alguém faça por ele. E Jesus fez por nós. O mundo é escravo do pecado, mas Jesus oferece sua transbordante graça. Quantas pessoas estão preocupadas com tantas e tantas coisas que têm o seu devido lugar, Condição financeira, questões familiares, tudo tem o seu devido lugar. Mas não estão preocupados com o pecado. Quanto o pecado os aprisiona, o quanto o pecado os domina e está reinando sobre eles e levando para a morte eterna. E essa morte eterna, mas é algo futuro. Essa morte já é parcialmente experimentada aqui. Morte emocional, morte nos relacionamentos, morte no relacionamento consigo mesmo, nos problemas psicológicos, da saúde mental, o medo, o pânico, o terror e também a separação eterna de Deus, que é a segunda morte, a morte espiritual, a morte eterna, a condenação eterna. Diante disso, quero propor algumas aplicações finais. O grande impacto de destruição do pecado não pode ser comparado ao poder transformador da graça. Nós só conheceremos e vamos valorizar a graça e o amor de Deus se nós tivermos consciência da realidade do pecado. Isso me lembra Lucas, capítulo 7, quando uma mulher conhecida como uma mulher pecadora, possivelmente uma mulher que exercia ali a prostituição, possivelmente, ao que tudo indica no texto, era conhecida de todos ali, mas ela teve uma atitude que o homem que se julgava muito justo não teve. O homem que recebeu Jesus em sua casa e não recebeu Jesus devidamente, não lavou os pés de Jesus, que era sinônimo de respeito para quem chegava de viagem, não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, perfumando e preparando depois ali daquela lavagem. Ele não deu um ósculo santo, não tratou com amor, com carinho e com respeito. Mas aquela mulher fez tudo isso, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, não tendo com que enxugar, enxugou com os cabelos. Usou ali um unguento puro para perfumar Jesus, e ela beijava os seus pés. Quanta humilhação! Quanta consciência dos seus próprios pecados! Daí vem a humilhação. Quem não é humilde, quem não consegue se humilhar diante de Deus, é porque não consegue perceber a maldade que habita dentro de si, as suas ofensas, o quanto desagradam a Deus. Mas aquela mulher, ela percebia que somente um Deus amoroso, somente um Deus tão extraordinário como o nosso Deus, pela sua graça, poderia acolher pecadores tão terríveis como nós. Por isso Jesus disse, e nos dá a entender no final desse texto, quanto maior o pecador,
Quanto maior a consciência dos seus pecados, maior também será a consciência do amor de Deus que foi manifestado em nosso favor. Maior será a consciência da graça de Deus, do favor imerecido. E é interessante que enquanto Adão e os homens conquistam coisas, a condenação eterna, cada um pela sua própria obra, conquistam a morte e a morte eterna pela sua própria obra. Por outro lado, em Cristo, nós recebemos a vida eterna, não por nossas obras, mas pela obra de Jesus em nosso lugar. Quão miseráveis pecadores somos, que venhamos nos render à graça de Deus. Você tem percebido o impacto do pecado na sua vida? Como está seu relacionamento com a sua família? Como está o seu relacionamento consigo mesmo? Como está o seu relacionamento com Deus? Esses momentos de isolamento, muitas pessoas estão sendo experimentadas, provadas. E aquilo que há de mal e de ruim está sendo exposto. Você tem consciência dos seus pecados? Do quão carente e necessitado você é de Deus e da sua graça? Convido você a receber o poder da graça pela fé em Cristo Jesus. Você que já serve a Deus, que você venha lembrar, não importa a consequência do pecado, o mal que venha atingir você, as pessoas próximas de você, a graça do Senhor é muito mais abundante. Você que ainda não entregou a vida a Cristo, eu quero direcionar uma palavra para você também. Convidar você. Você não precisa viver na prisão do pecado, no tormento, em tudo aquilo que ele produz na sua vida. Quero convidar você para vir a Cristo, para entregar a sua vida no domínio, no reino de Deus, para que ele governe sobre você, confessando Cristo como seu Salvador no seu coração, na sua vida. Por último, Deus está convidando você para perceber a grandeza de sua glória, da glória de Deus, por meio de sua graça salvadora em Cristo Jesus. Que é o homem? A Bíblia diz que a vida do homem é como a erva, como a flor do campo. Soprando Deus o seu hálito, seca-se a erva, caem as suas folhas, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Deus, em sua soberania, ofereceu a homens pecadores, ofensores da sua lei, a sua maravilhosa graça. E a graça de Deus é tão mais abundante que seremos restaurados não para o mesmo estágio de Adão, mas para algo bem mais elevado. Seremos glorificados. Vamos desfrutar de um reino do próprio Deus, glorificado, ressurreto, que virá para governar com paz e justiça sobre nós. E assim teremos eterno consolo, eterno gozo, eterno refrigério em Cristo Jesus. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, una-se nesse momento em oração comigo. E você que já é irmão na fé, venha também unir o seu coração no mesmo pensamento, clamando a Jesus diante desta palavra. Senhor Deus poderoso, cremos na tua maravilhosa graça, que excede todo entendimento. Por isso Paulo orava por diversas vezes, pedindo que a tua igreja viesse conhecer o teu amor em todas as dimensões, a altura, a largura, a profundidade, em todas as dimensões possíveis do teu amor, Senhor. Nós venhamos nos aprofundar na grandeza deste amor manifestado por nós em Cristo Jesus. Tenhamos consciência do nosso próprio pecado, do quanto carecemos da tua graça, e ao mesmo tempo que a tua graça, ela é maravilhosa para resgatar o pior dos pecadores. Que esta pessoa que me ouve agora encontre fé no seu coração, teu Espírito Santo conduza ao arrependimento genuíno e que ela venha reconhecer os seus pecados, que o Senhor acolha nesse momento como filho e teu nome seja engrandecido. Todos aqueles que ouvem esta mensagem, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês hoje e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus.